O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 19 de julho de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque é domingo e hoje ocorrerá a final da Copa do Mundo de Futebol, com o duelo entre Espanha e Argentina. E como eu já pedi, sem mimimi, gente, sem mimimi, nada de gato gago, ok? Eu torcerei pela Argentina. Cada um torce para o time que quiser. Ou se não quiser torcer para ninguém, é a mesma, ok? Só que uma questão foi levantada pelo meu amigo Peter. Uma questão que dá muito pano para a manga. Porque ele falou o seguinte, que se a Argentina vencer este Mundial hoje, é bem provável, há uma altíssima probabilidade de que ela atinja o Hexa antes do Brasil. Sim. Por isso, é importante que as pessoas que comandam o futebol fiquem espertas. As pessoas que mandam no futebol brasileiro, elas precisam começar a se bancar, porque mimimi não ganha jogo. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Então, dando sequência à série A Copa do Outro Mundo, tratando, no caso, não do futebol, mas daquilo que ocorre além do campo, que é o que ocorre não nas ruas, mas abaixo das ruas, nos subterrâneos de Nova Jersey, sim, que é essa cultura do vampiro, no qual eu falei no último programa, agora, há uns 10 minutos, tratando da questão alegórica da coisa, não do vampiro em si. Porque o que esse pessoal cultua é o que eu estou chamando de estética vitoriana. Só isso. Alguns até capricham um pouco mais, como vocês verão, mas o vampiro, aquilo que é o vampiro, que é alguém que suga energia do outro, não é disso que essa cultura trata. É só da estética vitoriana. E o pessoal está me perguntando aí, pô, Mamá, como é que eu sei se eu sou ou não um vampiro? Uma dúvida que o pessoal ficou, com base no que eu falei. Tem muita gente chegando agora. Se possível, assista ao outro programa que vocês vão entender do que eu estou falando. Da pessoa ser uma sugadora de energia. Então a turma, quer saber? E eu vou explicar, vou dar uma dica para vocês. Pega
caneta e papel, ok? Pega aí. É uma dica que não requer prática nem qualquer habilidade, certo? Pegou o papel e a caneta aí? Anota. Você vai precisar de uma coisa só. Uma estaca de madeira com uma das pontas afiada, bem afiada. Se possível, pega uma faca e dá uma caprichada nela, ok? Aí você vai pegar essa estaca, erguê-la e apontá-la para o seu peito, ok? Essa ponta tem que estar na direção do seu peito. Então, você fará o seguinte, como em um harakiri, você irá cravar essa estaca no seu externo. Se você for um vampiro, você morrerá. Agora, se não for, nada irá acontecer. Ok? Então vamos ao programa de hoje e conversaremos muito mais na sequência. Em 19 de outubro de 2018, no NZ Herald, publicado foi o artigo de autoria de Nathan Joly, alcunhado de a jornalista que enfrentou uma quadrilha do clube de strippers desapareceu. Lendo-se que o reconhecimento que a jornalista Susan Walsh estava recebendo por sua última matéria no site Village Voice começava a inquietá-la. Ora que o artigo denunciava uma quadrilha de clubes de striptease e alegava que membros da máfia russa exploravam jovens imigrantes, forçando-as a trabalhar com sexo. Nota, isso aí não é nenhuma novidade. Tem até documentários, como tem um documentário que trata da Yakuza, mostrando que a Yakuza pega as decassegues, membros da Yakuza, sem se revelarem como tal, é claro, na moita, convence essas moças a irem para o Japão, promessas das mais estapafúrdias, e a moça, quando chega lá, acaba em um puteiro. Sim, ela vai para um cabaré japonês. Ela não vira geisha não. Pensa que vai para aquele tratamento especial, vira geisha não, vai virar puta direto. Sabe? Eles não estão interessados nessas frescuras não. Isso é um costume recorrente de outros tempos. Tanto que, em Cubatão, há o cemitério de Cubatão. Dentro do cemitério de Cubatão, há a ala judaica do cemitério. E nessa ala há uma separação, uma pequena separação, em que estão os túmulos das polacas, sim. As judias polonesas, que elas iam para o Brasil com a promessa de casamento, de ter uma vida melhor, e eram jogadas na prostituição. Eram escravizadas pelos próprios judeus. Tanto é que polaca virou sinônimo de prostituta. E essas polacas, quando mortas, eram enterradas nesse nicho à parte para não se misturar com os judeus do bem. Ok? E provavelmente essas moças que estavam sendo escravizadas sexualmente em Nova Jersey, elas iam para Nova Jersey com essa promessa de casar com um milionário, de virarem modelo e por aí vai. Então é só uma prática recorrente, ok? Todavia, Walsh, com 36 anos, que trabalhou como dançarina exótica intermitentemente desde a faculdade, conhecia o funcionamento interno da indústria. E, nos vários cabarés de Nova Jersey em que dançou, ela obteve a maior parte de suas informações. Sim, tinha os contatos. Sim, contatos, seguranças, ex-colegas, garçons. Até o cafetão lá, talvez ele quisesse prejudicar o concorrente, jogou uma informação para a nossa querida Walsh. Entretanto, tal coisa não agradou a alguns e Walsh começou a temer que estivesse sendo seguida. Por isso, ela disse ao pai que estava com receio de que alguém a matasse e que havia voltado a beber após 11 anos de sobriedade. Você vê que a coisa era forte. O medo tinha uma justificativa. A mulher ficava 11 anos sem tomar um goró e cair na pinga de novo. Sem mais, por volta do meio-dia de 17 de junho de 1996, Walsh disse ao marido Mark
que estava saindo de casa para executar algumas tarefas e fazer uma ligação no orelhão mais próximo. Só lembrando que nessa época celular era uma coisa que não existia, que tem uma molecada assistindo ao Cuesta. Ninguém tinha celular, eram pouquíssimas pessoas que tinham. Até mesmo o telefone em casa, muita gente não tinha. Aqui no Brasil era raridade. Nos Estados Unidos, eu acho que suponho que ela tirou o telefone para não ficar recebendo ligação. Ameaça de morte no aconchego do lar. Então vamos lá. Por volta do meio-dia de 17 de junho de 1996, o Walsh disse ao marido Mark que estava saindo de casa para executar algumas tarefas e fazer uma ligação do orelhão mais próximo, estimando que ficaria fora por meia hora. Sendo que em casa deixou seu pager, a carteira e a medicação para distúrbio bipolar, dando um indício de que não demoraria. Contudo, Walsh nunca mais foi vista. Ok? O que eu suponho, isso é só uma suposição, que antigamente o que acontecia é o seguinte, a pessoa andava com esse pager era tipo um proto-celular, dava um aviso de que ela precisava ligar para alguém, de que tinha alguma coisa para ela fazer. Médico utilizava muito isso. Aí você recebia uma mensagem lá, ligar para tal, ia por o telefone mais próximo e concluía a comunicação. Dá a entender que ela caiu numa armadilha. Mas esse caso da Susan Walsh, ela tem uma série de lacunas, porque há uma falta violenta de informações. Vocês vão ver mais disso na sequência, vão comprovar isso na sequência. Doravante, a teoria mais excêntrica sobre o desaparecimento de Walsh envolve outro artigo que ela escreveu para o Village Voice, desta vez sobre a cultura vampírica underground de Manhattan. Pois na época circulavam rumores de que membros de um clube estavam bebendo o sangue que foi roubado de um hospital de Nova York. Seguindo uma pista que lhe foi dada por James Ridgway, um jornalista que trabalhava com ela no Village Voice, ela chegou ao número 432 oeste da 14ª rua, o Mother. Só lembrando, o Mother não existe mais. Ele foi fechado. Mas a cena vampirística de New Jersey, Nova Jersey, aí fica para quem quer o termo New Jersey, quem está lá, o Nova Jersey para quem está aqui. Essa cena vampirística ainda vive. Ok? Agora eu vou voltar para o artigo da Cosmopolitan que eu li no programa anterior. Depois vocês vão lá e dão uma olhada. Nota, as pessoas que eu vou citar aqui, aliás, vou citar uma pessoa só aqui. Essa pessoa que eu citarei aqui, ela é frequentadora do Mother. Esse depoimento foi obtido nas dependências deste clube, ok? De volta ao texto da Cosmopolitan, nele se lê que Viola Johnson, de 47 anos, a autora de Vampire, o Filho do Sangue, é outro tipo de vampira, uma bebedora de sangue. Sim, são aqueles caras que saem da estética vitoriana, aqueles caras e aquelas caras, ambos saem da estética vitoriana e começam a fazer coisas mais bizarras. Tem gente que dorme em caixão, tem gente que bebe sangue, por aí vai. Todavia, ela disse que se não for alimentada regularmente, terá sudorese e pesadelos. É uma necessidade fisiológica, explicou. Desde os 16 anos, tem uma necessidade biológica de beber sangue. O pessoal está perguntando, mas você não gosta de uma carne mal passada, ao ponto menos, sangrenta? Gosto, mas uma coisa é você comer uma carne, comer um churrasco gostoso, outra coisa é você beber sangue. E sangue humano. Vamos lá. Como muitos bebedores de sangue, e Viola estima que haja 100 mil em todo o país, ela tem um círculo de alimentação, um grupo de vampiros que bebem sangue de pequenos cortes feitos na pele dos mesmos, sim. E alguns vampiros fazem a festa da alimentação. Contudo,
Doenças como AIDS e hepatite são tão prevalentes que os participantes têm de apresentar atestado médico. Sim, você vê, você vê que esses caras são vampiros peronomútil. Eles bebem sangue, mas morrem. O vampiro não morre. Tem que dar uma estaca. Falei da estaca? Mas, pô, se beber um sangue com AIDS, ele pega AIDS. Se beber um sangue com hepatite, ele bebe hepatite. Então, vocês estão entendendo? Quando eu falei no último programa da questão da bizarrice, da coisa, do desequilíbrio dessas pessoas, que são pessoas desequilibradas. Elas querem ser vampiros, mas elas não são vampiros. Elas querem beber sangue com o vampiro, mas querem beber um sanguezinho de boa qualidade. Mas, em todo caso, um exame para detectar AIDS ou hepatite é feito em 30 minutos. É rápido. Então, dá para ter essa segurança. Claro que beber o fluido de outra pessoa não é o ideal, mas é uma coisa que é possível ser feita. Eles podem, como se trata de uma festa, eles podem contratar um médico para ir lá fazer o exame entre os membros. O cara faz o teste lá, 30 minutos depois, ele não tem nada. Pode beber o sangue desse infeliz aí. Mas um médico faria isso? Dinheiro na mão, calcinha no chão, velho. Mas vamos lá. Com um detalhe. Atenção. Tô falando, esses vampiros também são uns vampiros meio frozô, não é, meu? Tô falando, meu. O pessoal falaria que são os vampiros Nutellas. Então, porque o sistema de Nutella, pô, Nutella é tão gostosa, não sei porque criaram esse termo. Com um detalhe, Viola não aceita beber o sangue de alguém que tomou recentemente a vacina contra a gripe ou que toma antidepressivos. Eu não quero drogas no meu organismo, disse a Cuja. É um ato incrivelmente íntimo. Todo mundo de quem bebo se torna parte de mim. Sim. De volta ao texto da senhora Jolie. A esse universo, Walsh se integrou e logo ficou fascinada. A senhora Susan Walsh, já foi dito, ela trabalhou muitos anos como dançarina em cabaré. Ou seja, a pessoa para ir para um universo desse, ela tem que ter alguma coisa que feche o elo entre ela e o universo. Não é um trabalho como outro qualquer. Não é um trabalho, por exemplo, vou trabalhar numa loja de vendedor. Não é isso. Vou trabalhar de garçom num boteco. Não é isso. Isso aqui envolve um pouco mais. Envolve um elo. Falou. Walsh se integrou e logo ficou fascinada, chegando a namorar um homem que acreditava ser um vampiro. Ademais, Walsh publicou um artigo sobre essa cultura no Village Voice. Mas, à medida que se consolidou nesse mundo, seus escritos sobre o tema perderam a objetividade e o jornal recusou-se a publicar um texto de continuação que ela foi convidada a escrever. Ela ficou totalmente absorvida com a coisa dos vampiros, as teorias e os fluxos de energia. E o artigo que ela escreveu não foi muito perspicaz, explicou Ridgway. Aqui outro ponto que eu quero falar das lacunas, da perda de informação. Eu procurei os artigos da Walsh, que eu queria saber. Ele falou que ela perdeu a objetividade. Mas como que ela perdeu a objetividade? Não dá para saber. Eu teria que ler o artigo sobre essa máfia russa, o primeiro artigo que ela escreveu sobre a cena dos vampiros em Nova Jersey e este outro artigo para poder chegar a uma conclusão. Como que essa perda de objetividade? Não dá para a gente precisar nada. A senhora Walsh tinha problemas, como falou. Ela voltou a beber, ela tinha distúrbio bipolar, ou seja, era uma pessoa desequilibrada. Não é à toa que ela abraçou essa cultura de corpo. Ela foi, até meteu uma gaia de morcego no marido dela, com esse cidadão aí que dizia ser um vampiro. Mas não dá. Sem o texto dela, sem os textos, não dá para fazer uma análise. A gente vai entrar no campo das suposições, das conjecturas.
das especulações infindáveis, porque há uma grande perda de informação. Ok? Mas vamos lá. Por fim, já se passaram 30 anos desde que o Walsh desapareceu, e a chance de descobrir seu paradeiro diminui a cada dia. Seja por seus envolvimentos com vampiros, por seu enrosco com um mafioso perigoso, uma fuga desesperada ou por ter se suicidado após uma recaída, o resultado é o mesmo. O Walsh se transformou em uma lenda urbana. Sim, o Walsh se transformou em uma lenda urbana. Esse caso da Susan Walsh é uma cadeia de lacunas. Há uma falta de informação total. O Modern, o cabaré dos vampiros, não existe mais. Se ela recebeu um chamado no pager que fosse uma isca e caiu numa armadilha, também não dá para saber. Só ela poderia responder isso. Ok? Dá a entender que ela saiu de casa para dar aquele telefonema, comprar um pãozinho, alguma coisa ali e voltar. Ela deixou tudo em casa. Ou seja, ela falou, só dar um telefonema. Ela caiu numa armadilha. A probabilidade é alta, só que não dá para bater o martelo. E a questão dos artigos dela. Como que ela perdeu essa objetividade? Precisaríamos ler esses artigos e analisar, fazer o estudo, fazer a hermenêutica do texto dela para conseguir avaliar o que eles dizem como perda de objetividade. Ler, por exemplo, o artigo sobre a máfia russa, para entender qual que era o estilo dela, como ela se comunicava e qual que foi o desenvolvimento dessa comunicação para chegar neste ponto do artigo ser negado e criticado pelo senhor Ridgway, o homem que justamente a colocou nesse caminho. Estão me perguntando, o Ridgway estaria envolvido nisso? Não sei, meu. Ele tinha muito contato. Ele poderia saber o que aconteceu com ela? Também não sei. São muitas lacunas. E, resultado, o Walsh se transformou em uma lenda urbana. E por aqui eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade. Ó, nesse livro, menino veste azul e menina veste rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Depois temos o romance A Saga de Kid Winchester. Para os adultos, ou os adúlteros, como diria o Chaves. Aí tem o link do meu curso de exorcismo, Fundamentos do Exorcismo, e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus. Aí tem o contato do Questa, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo. Tem o grupo do Questa no Getter, link dele, e no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos para o ponto de encontro dos acólitos, onde você irá assistir a final da Copa do Mundo de hoje, ok? E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, todos os carros. Atenção, próximo evento, o grande conflito. Os costumes do paganismo, no sábado, dia 25 de julho de 2026, às 18 horas.
Sim, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 25 de julho de 2026, às 18 horas, o grande conflito. Os costumes do paganismo. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!